Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, eu sou advogado e hoje eu vou estar apresentando um tema para vocês de grande relevância no nosso meio social. Seja para os colegas advogados que já trabalham na área, sejam para áreas correlatas, que no caso são os profissionais da perícia, que é o que a gente vai estar demonstrando hoje para vocês, um laudo pericial de um tema que é super importante, seja para a sociedade como um todo, porque vocês vão verificar após assistir essa apresentação, que esse tipo de questão ele pode afetar a vida de todas as pessoas, seja direta, seja indiretamente. Seja ocorrendo em um caso em concreto com você, certo? Ou ocorrendo um caso de grande repercussão nacional, que é esse que a gente vai estar demonstrando, que querendo ou não afeta o seu dia a dia de forma indireta, certo? Eu já deixei aqui na página do YouTube que é justamente a respeito disso que a gente vai tratar. Foi um laudo pericial que analisou o áudio desse conteúdo aqui, desse arquivo que foi disponibilizado na página do YouTube, tá? O laudo, deixa eu pegar para vocês. Deixei aberto aqui o laudo também, ó. A gente vai estar, eu vou estar demonstrando os detalhes dele no final, vai ser um dos últimos tópicos dessa apresentação, certo? Que foi um laudo pericial, o número do parecer técnico, foi solicitado pelo projeto Comprova e pela revista Fórum. Então, vocês podem verificar que são instituições sérias, né? Deixei aqui aberto para vocês, ó, o site do projeto Comprova, ele especifica o que é esse projeto. Bem-vindo à segunda fase do Comprova, um projeto que reúne jornalistas de 24 diferentes veículos de comunicação brasileiros para descobrir e investigar informações enganosas, inventadas e deliberadamente falsas. Então, vulgo fake news, certo? E o que a gente vai analisar nesse laudo? Quais são as formas de meios de provas que atualmente estão sendo utilizadas ou, quiçá, na realidade, vai ampliar esse grau de utilização que grande parte da sociedade em si, inclusive os profissionais da área, eles ainda não têm um conhecimento tão amplo a respeito dessa matéria, certo? Então, o laudo pericial foi solicitado pelo projeto Comprova e pela revista Fórum. Tá aqui o site da revista Fórum também, uma revista de grande repercussão que trata de assuntos sérios. Então, eu quis já no início dessa apresentação demonstrar para vocês aqui qual que é a origem, justamente para vocês verificarem que são questões contundentes mesmo, certo? Então, vamos lá para a apresentação. Então, vamos lá. O que é o tema que a gente vai estar apresentando? Meios de prova. Tá? Um dos meios de prova, que é a prova pericial. Especificamente, laudos periciais da área de fonética forense. Então, está aqui um resumo do que a gente vai estar trabalhando. A gente vai conversar a respeito um pouco da sociedade convergente, depois, áreas de afetação, quais são as áreas que podem ser afetadas com base nesse tipo de prova, tá? A base legal desse tipo de prova, as etapas para a produção de prova, tanto em geral como essa em específico, tá? E vamos tecer comentários a respeito, né, da prova pericial fonética forense. E por último, vamos lá analisar o passo a passo desse laudo pericial que foi analisado a voz nesse áudio, né, nesse conteúdo que foi disponibilizado no YouTube, e foi feita uma comparação para verificar se o áudio desse conteúdo, desse arquivo, era do Jair Bolsonaro ou não, tá certo? Então, eu vou até já antecipar e informar para vocês que a gente vai estar fazendo uma análise em alguns aspectos fundamentalistas, certo? Com bases estruturais e em outros aspectos de forma um pouco ampla, tá? Porque essa questão aqui, na verdade, ela vai valer muitos vídeos de apresentação. É uma questão muito técnica, então o intuito principal dessa apresentação em si é estar demonstrando para vocês esse tipo de conteúdo, certo? E em próximos vídeos a gente pode estar montando apresentações com temas bem detalhados, porque, como eu acabei de dizer, é um tema muito técnico, tá bom? Então, vamos lá.
essa parte de sociedade convergente, o que a gente quis deixar aqui em destaque para vocês? Hoje em dia, a gente está nessa sociedade convergente, nesse avanço tecnológico que vocês podem verificar de décadas para cá. A cada ano que passa, o avanço ele vai se ampliando num curto espaço de tempo, certo? Então, existiu aquelas gerações que a gente fala, né? Antigamente, a geração mudava de 20 em 20 anos, depois de 15 em 15, de 10 em 10. Hoje, vocês podem ver que todo ano há uma diferenciação nesse avanço tecnológico. E com isso, ocorrendo esse avanço tecnológico, ocorrem mudanças nos costumes sociais, certo? E, em consequência, em si, como a legislação, a regulamentação, tanto a nacional, a brasileira, como a alienígena de vários outros países, certo? Ela não consegue acompanhar essa velocidade de mudanças de costumes. Então, gradativo, ela vem gerando alterações, certo? E aqui a gente deixou em destaque essa questão de mídias sociais, né, que hoje em dia está muito forte, tá? E acaba gerando vários tipos de reflexos, sejam reflexos positivos ou reflexos negativos, certo? Então, um exemplo aqui que a gente deixou é a respeito das últimas eleições presidenciais, tanto dos Estados Unidos como no Brasil, que vocês puderam verificar que houve grande influência das mídias sociais. As mídias sociais praticamente definiram os resultados dessas duas eleições. Tá? E uma sugestão, deixa eu baixar aqui um pouco para vocês lerem, uma sugestão que a gente está deixando aqui em destaque é a respeito de um documentário que está na Netflix, ó, Privacidade Hackeada. Como mídias sociais foram utilizadas para definir a última eleição presidencial nos Estados Unidos. Então, é um documentário bem completo, ele traz diversas informações de empresas que trabalharam com essa análise de mídias sociais, né? Como que foi feito a análise populacional e qual que foi o reflexo na eleição em si. Tá? Teve até questões de investigações, né, no Reino Unido a respeito disso. É um debate muito interessante que foi registrado nesse documentário. Então, vale a pena vocês darem uma olhada, e isso aí, na verdade, esse documentário ele comenta a respeito da eleição presidencial, mas com certeza esse tipo de análise dessas empresas específicas desse setor tecnológico, eles vão gerar reflexos em diversos outros campos do nosso dia a dia, certo? Quais são as áreas de afetação? Então, vocês podem verificar aqui, ó, na verdade, isso aqui ainda é um rol exemplificativo. Existem diversos outros setores que podem ser afetados por esse novo meio de prova, tá? Esse laudo pericial em específico em fonética forense. Mas eu deixei aqui em destaque, ó, que essa afetação tanto é extrajudicial em divergências, conflitos, certo? Extrajudiciais, investigações. Esse caso aqui em específico foi uma investigação bem na época que estava ocorrendo a eleição no Brasil, certo? Que dependendo dessa investigação podia gerar uma dissensão muito grande, na verdade gerou, né, uma dissensão muito grande, mas podia gerar outro tipo de reflexo na hora que chegou-se ao resultado desse laudo pericial. Com certeza, todas as mídias, elas iriam estar passando para a população em geral, certo? Planejamentos estratégicos, no caso aqui para empresas, também outro tópico que pode ser colocado, planejamento familiar, planejamento pessoal, certo? Questão de arbitragem, né, que são divergências que antes de chegar na área judicial já houve um pré-acordo para ser realizado em arbitragem, tá? E a própria área judicial, que da área judicial entra na parte de direito consumidor, direito trabalhista, processos criminais, que vem forte com esse tipo de laudo, direito civil, parte de indenização, né, ações indenizatórias de danos morais, danos materiais, aqui que cai bem essa parte de utilização de mídias sociais pessoais, né, quais que são os reflexos que estão gerando atualmente. A parte de direito de família em si também esse tipo de laudo, ele com certeza pode ser utilizado como meio de prova, tá? Direito empresarial, dentre outros. Bom. Agora vamos lá, a outra parte. A base legal desse meio de prova. Tá? A base legal desse meio de prova é o Código de Processo Civil. Então, nesses próximos slides,
eu deixei em destaque para vocês verificarem alguns artigos essenciais, que é a base principiológica que eu falei anteriormente, tá? Então, novamente, é um rol exemplificativo, a gente não vai estar gerando aqui a escassez de análise da matéria, porque senão acaba que essa apresentação vai ficar muito longa, certo? Então, a gente vai estar trazendo a base para vocês e em outros vídeos vamos estar passando algumas informações bem detalhadas a respeito de cada tópico. Mas vamos lá. Base legal, Código de Processo Civil específico. Vamos trabalhar aqui, ó, prova pericial. O que é uma prova pericial? Uma prova técnica realizada por perito com conhecimento específico sobre a matéria em questão, tá? Por meio de laudo pericial. O que o laudo pericial pode analisar? Pode fazer o exame, vistoria e avaliação da questão em si. Vocês vão ver na hora que a gente adentrar na análise, mesmo que seja realizada de forma genérica, a análise desse laudo pericial em si, vocês vão verificar que realmente o profissional que trabalha com isso, ele tem que ter um conhecimento muito aprofundado da matéria, certo? Até para dar um laudo contundente, que esse laudo, normalmente, por mais que o juiz não está adstrito a esse tipo de prova, só que ele com certeza vai ter um valor basilar grande para análise da questão em si, certo? Isso falando de parte judicial, parte extrajudicial, com certeza também esse laudo auxilia os profissionais e as partes envolvidas na questão, tá? A prova pericial ela é considerada uma prova típica, porque ela está prevista, né, no Código de Processo Civil, no artigo 464. E qual que é o objeto de prova da prova pericial? São fatos relevantes que afetam diretamente o resultado do processo, que esteja em via judicial. Se a gente falar de via extrajudicial, fatos relevantes que afetam diretamente a matéria que está sendo analisada, correto? Tá? Os quais as partes possuem o objetivo de demonstrar ao juiz, ou no caso, a pessoa que vai estar decidindo, se for de forma extrajudicial, que seja um árbitro que foi designado, que seja um terceiro, tá? Demonstrará ao juiz a verdade real sobre a questão. Tá? Aí aqui, ó, adentrando a parte processual em si, eu coloquei em destaque alguns artigos para a gente relembrar, para sempre vocês terem a consciência que a gente precisa se fundamentar nesse tipo de análise para estar estudando o caso em concreto. Tá? Então vamos lá. Ó. Todos esses artigos são artigos retirados do CPC. Tá? Artigo 369 do CPC. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, tá? Esse, no caso, vai ser a parte pericial, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste código. Relembrando que a prova pericial é uma prova típica, porque ela está especificada, vai vir um artigo ali para frente que a gente vai mostrar para vocês, tá? Para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz, tá? Artigo 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. E a questão de ônus de prova, né? Que o ônus de prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Relembrando sempre, estamos analisando esses tópicos aqui se fosse ser trabalhado na via processual. Na via extrajudicial, com certeza que essa parte de ônus da prova, as partes vão ter que entrar em consenso, cada um vai ter que formular a sua prova e evitar essa dissensão ou resolver o conflito em si, certo? Tentando evitar entrar na área judicial. Se entrar na área judicial, essa aqui é a regra geral. Outros artigos que a gente deixou em destaque, tá? Artigo 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Eu deixei esse aqui, artigo em destaque, porque ele é super interessante, que veio com essa modificação do CPC de 2015. Então, às vezes, o que a gente está verificando aí diariamente é que, às vezes, tem alguma questão no processual, alguma questão processual que pode auxiliar muito na defesa, na sua defesa
no caso aqui para colega advogado, que você está fazendo para o seu cliente, certo? Porque esse artigo aqui ele não está sendo muito analisado, tá? E não está sendo muito utilizado, na verdade. Então, às vezes, esse artigo aqui ele pode ser um diferencial para você conseguir trabalhar de forma mais contundente em sua defesa, certo? Seja você sendo patrono da parte autora ou da parte requerida, tá? Olha esse parágrafo único que interessante. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que impediu de juntá-los anteriormente. Incumbina ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte, de acordo com o artigo 5º. Tá? Então, isso daqui, você pode tanto posteriormente requerer uma juntada de laudo pericial, tá? Uma efetivação de laudo pericial e uma juntada, ou até mesmo utilizar um laudo pericial que ficou sendo conhecido posteriormente e juntar como meio comparado de prova também. Então, isso aqui é interessante, ficar fazendo esse tipo de pesquisa, certo? E o tempo inteiro ficar ciente que esse tipo de prova, ele pode ser o diferencial do processo em si, certo? Esse daqui eu deixei em destaque, na verdade é relacionado não é prova pericial em si, só que ele pode ser trabalhado em conjunto, que é a ata notarial, certo? Por quê? A prova pericial que a gente vai estar trabalhando aqui, a de fonética forense, ela analisa conteúdos que estão em áudio, em vídeo e imagens, certo? Então, esse tipo de conteúdo, ele também pode ser efetivado para, eventualmente, vamos dar um exemplo, às vezes tem um link nesse próprio caso, tem um link do YouTube e, posteriormente, a pessoa que introduziu esse conteúdo na internet, ela pode fazer a retirada dele. Se você vai e faz um pré-registro via cartório, tá, por intermédio de ata notarial, mesmo que seja retirado do ar, seja retirado da internet esse link, você já tem esse pré-registro informando, por meio de fé pública, a veracidade do conteúdo, tá? Então, é muito importante isso, tá? Muito importante mesmo. Mesmo que essa questão aqui de registro prévio via ata notarial, mesmo que não seja um processo em si, mesmo que você esteja trabalhando de forma extrajudicial, que ainda vai ser mais importante também, certo? Então, vamos lá, ó. Artigo 384 do CPC. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião, via cartório, certo? Dados, parágrafo único, dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Então, vejam, pessoal, a importância de utilizar essa ata notarial, que assim como eu acabei de tecer esse comentário do artigo 435, ela não vem sendo muito utilizada pela população em geral e por nós profissionais, tá? Grande minoria dos profissionais que eles conseguem utilizar esse meio de prova, e isso daqui gera reflexo no caso em concreto. Tá? Agora que é o artigo 464, que tinha sido citado de forma genérica, né, quando a gente comentou de prova pericial. Aqui, ó. A prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação. 464 do CPC. Vamos partir aqui para as etapas. Quais são as etapas para a produção de prova? Tá? Isso daqui em geral. Artigo 370 do CPC. Requerimento da prova pela parte ou determinação pelo juiz. Tá? Deferimento da prova pelo juiz e a produção da prova. Tá? Aí aqui eu coloquei duas observações. Ó. No procedimento comum, é função da parte requerer a produção de prova pericial em momento oportuno, ou seja, até o saneamento do processo. Essa observação é importante para vocês, colegas advogados. Tá? Outra questão que eu só coloquei como observação, que também vai ser tema de outra apresentação, mas só para vocês terem ciência que a gente não esqueceu de tratar desse tema, é a respeito da produção antecipada de prova. Tá? Então, como existem muitos detalhes a respeito dessa matéria, eu só coloquei uma observação que mais para frente a gente pode fazer um trabalho específico dela.
Agora vamos lá, vamos definir o que vem ser essa área de fonética forense, tá? Que é um subcampo de prova pericial. Aqui eu peguei uma definição de uma perita, né? Tá aqui o nome dela. E o que vem nessa definição? Vamos tentar aqui destrinchar. Fonética forense. A área de fonética forense realiza exames relativos a registros de fala humana. Tá? Esses registros, onde que eles podem estar contidos? Em áudio, tá? Retirados em áudio ou vídeos. Podem ser examinados também quanto ao conteúdo, a transcrição fonográfica, no caso o perito ele vai estar ouvindo o áudio e vai estar transcrevendo, certo? E a análise do conteúdo dele em si. Então pode ser tanto uma junção como um ou outro, apenas uma transcrição, ou a transcrição com a análise do conteúdo. Quando há autenticidade, tá? Verificação de edição, se o áudio e o vídeo em si, eles têm algum tipo de edição que com certeza influi, né, na consequência dele, no resultado dele, e quanto à autoria, que é esse caso aqui que a gente vai estar demonstrando para vocês, esse laudo. Verificação de locutor e reconhecimento facial. Se realmente é a pessoa que está falando, ou que está lá no local ou não, tá? Dentre essa parte de fonética forense, o que vai, além dela estar se ampliando, tem aquela questão do outro vídeo que a gente comentou dos deepfakes, que são aqueles vídeos que parecem vídeos reais da pessoa, mas na verdade não são, certo? Então isso aqui vai estar ampliando bastante também, e ele cai nessa parte de meio de prova de laudo pericial fonética forense, tá? Aí aqui, ó, finalizando essa análise do que vem a ser fonética forense. O que ela envolve? A fonética forense é uma área multidisciplinar e envolve conhecimentos em análise e processamento de sinais, fonética, articulatória, auditiva, acústica, fonologia, anatomia, estatística, entre outros. Então, vocês vão ver que fonoaudiólogos fazem esse tipo de trabalho, tem com certeza engenheiros em si, porque para estar trabalhando com esses programas em específicos, o profissional ele tem que ter uma capacitação grande, tá? Fora outros tipos de conteúdo, certo? Fora outros tipos de áreas correlatas também. Então, vocês veem que o perito em si, ele tem que estar adstrito, certo? Tem que ter uma capacitação realmente muito firme, muito grande a respeito disso para montar laudos periciais estruturados. Tá? Agora vamos lá no laudo pericial do Bolsonaro. Só repetindo, né? Tá o documento em anexo que eu vou abrir aqui para a gente dar uma olhada nele de forma genérica. O que foi o objeto do laudo? É um áudio que foi disponibilizado no YouTube. Tá aqui o nome do áudio. Foi disponibilizado bem na época que estava tendo as eleições, né? Ó, hashtag Bolsonaro surta no hospital. Eleições 2018, a casa caiu. Tá? Para ver, e qual que era o objetivo? O objeto foi esse áudio, o objetivo era verificar se a voz, se o áudio era realmente do Bolsonaro ou não. Tá? Então vamos voltar de novo. O vídeo está aqui, está até hoje disponibilizado no YouTube. Bom, ele foi disponibilizado em 18 de setembro de 2018. Para quem tiver interesse, essa apresentação vai estar disponível. Depois é só clicar para ouvir o áudio em si, né? Eles deixaram aqui, ó. Detalhes. Jair Messias Bolsonaro revolta no hospital. Ele diz que se ouvisse Mourão, quer lhe passar a perna e ameaça em acabar com o teatro. E agora, Brasil. A casa caiu. Então vamos lá no laudo pericial. Tá? Então eu deixei aqui alguns. Vocês vão ver que ó, o parecer técnico tem aqui o nome do instituto, né? A data. Vocês vão ver que realmente é bem técnico mesmo, tá? Esse tipo de trabalho. Então vamos aqui por cima só, né? Aqui só especifica, né, qual foi o objetivo, que foi solicitação do projeto Comprova, revista Fórum, para fazer essa análise do áudio contido no arquivo do YouTube, tá? Ó, visando determinar se a voz presente no áudio pertence ou não ao candidato à época dos fatos,
ao candidato à presidência, senhor Jair Bolsonaro. Tá? Qual foi a metodologia? Foram utilizados métodos de ciências forenses que são próprios da área da fonética e fonoaudiologia. Tá? Então, foi feito um estudo com base nessas áreas e foi feita uma comparação, que eles determinam aqui que é como sendo comparação de falantes. Essa comparação foi feita com base na análise do próprio vídeo em si, que houve essa solicitação, com outro vídeo que comprovadamente ele tem a voz do Jair Bolsonaro, tá? Também aqui tá demonstrando o laudo pericial que eles retiraram esse vídeo também do YouTube, ó, que é o vídeo com o nome da Datena Entrevista Jair Bolsonaro. Deram o link da disponibilização, depois se vocês quiserem clicar também, vai estar na apresentação aqui, né? Aí aqui termos técnicos, como que foi coletado, como que foi armazenado, certo? Tá? E aqui, ó, a amostra questionada é esse vídeo, né? Bolsonaro surta no hospital, e a amostra que é para ser analisada se realmente era a voz ou não do Bolsonaro, e a amostra padrão é a amostra que efetivamente é a voz do Bolsonaro. Certo? Então aqui, ó, aqui parte para os temas técnicos que eu comentei que a gente vai estar vendo bem de forma genérica, que depois a gente pode adentrar, eu posso até chamar um profissional dessa área, um perito mesmo, para ele estar passando mais essas especificações, né, explicações a respeito do tema, tá? Porque, como eu disse anteriormente, a gente vai estar fazendo esse estudo de meio de prova e para quê? Para ser utilizado em questões extrajudiciais e judiciais. E aqui, querendo ou não, quando a gente faz esse tipo de trabalho, precisa de uma equipe, né? Então, tem a parte jurídica, que são a parte de nós advogados, a parte pericial, que o profissional em si, ele vai ter que passar essas explicações bem técnicas, certo? Então, vamos lá, ó. Vamos só analisar de forma genérica. Qual que foi o baseamento, que é aquela área que eu falei para vocês? Tá com base, métodos adotados pelas ciências forenses. Análise perceptiva auditiva, tá? Análise qualitativa dos parâmetros, ó, análise de voz, marcadores de voz, fala e linguagem. Esses marcadores de voz aqui, ó, possuem os seguintes aspectos. Ó que interessante, que são analisados, né? Padrões de vogais, padrões de consoantes, presença ou ausência de desvio fonético, tá? Ritmo da fala, padrões de entonações, qualidade da voz, velocidade da fala, hábitos na fala em si, aplicação de palavras em sentenças, uso de regras gramaticais, prosódia, tá? Daí aqui eles destrincharam também, ó. Aqui, esses parâmetros na amostra questionada do áudio e a amostra padrão, tá? Que acabou que realmente possuem o mesmo tipo de parâmetros, ó. Vocês podem verificar aqui que é igual, tá? Então aqui eles acharam igualdade em si entre os dois áudios, tá bom? E aqui já houve algumas alterações, ó. Ressonância, uma foi adequada, outra baixa, tá? Nenhum caso aqui que a amostra questionada houve, ó, desvio fonético, houve distorção acentuada de pronúncia, outra distorção leve, tá? Presença do fonema específico, o outro não teve presença do fonema. Olha outro tópico interessante que eles analisam, para vocês verem que realmente é muito técnico. Análise acústica, análise quantitativa acústica de voz, frequência de voz, formantes, tempo de ataque de vozeamento, entre outros. Tá? Aí aqui vem na subdivisão, né? Ele especifica da parte da frequência fundamental. Olha aqui que interessante, pessoal. Então, isso aqui que eu comentei com vocês, que se no caso concreto, seja diretamente o seu caso, ou seja um caso indireto que afeta a sociedade em si, que é esse em específico, com certeza esse tipo de prova aqui, ele gera uma repercussão muito grande, tá? Ele às vezes pode até definir o resultado. É uma grande probabilidade de ter uma definição de resultado em si, né? Extrajudicial e judicial, isso eu comentei, por mais que o juiz não esteja adstrito, né? Ele tem o livre convencimento motivado dele no processo, mas isso daqui é um tema muito técnico, ele vai levar em consideração sim, tá?
Aí explicou aqui, né, esse quadro da amostra questionada, amostra padrão, tá? Falou que tem essas diferenciações aqui, ó, porque quando há tentativa de imitação da voz, tá, ó, um dos fatores que podem influenciar na variação desse parâmetro é a tentativa de imitação da voz, pois quando há tentativa de imitação da voz de outra pessoa, tem tendência de aumentar ou diminuir a frequência fundamental, para assim tentar alcançar o pitch da outra pessoa. Tá? Aí vem aqui analisando os formantes, tá? Que é, ó, informações importantes sobre a ressonância do trato vocal. Super interessante isso. Aí eles dão aqui, né, um quadro também detalhado, tá? Outro tópico, Long Term Average Spectrum, desenho bidimensional da intensidade em função da frequência espectral da amostra, certo? POT, tempo de ataque de vozeamento. Aqui vem outro quadro comparativo também, que se basearam. Fonema, analisaram fonema também. Outro quadro. Aí vamos chegar lá na conclusão. Conclusão. A partir dos resultados das análises realizadas, conclui-se que é possível identificar diferenças quanto aos parâmetros, tá? Daí eles determinaram os parâmetros, perceptivo auditivo, ressonância, articulação, velocidade de fala, dialeto, desvio fonético. É possível identificar diferenças quanto a outros parâmetros também, parâmetros acústicos. Tá bom? Aí vem aqui outro corpo probatório, que eles destrincharam e fizeram mais análise, tá? E chegaram à conclusão. Portanto, as evidências indicam que as amostras de fala presentes no áudio questionado e no áudio paradigma não foram proferidas pelo mesmo locutor. Aqui o encerramento, mais alguns detalhes, o nome dos profissionais, certo? Então, isso que a gente está tentando demonstrar para vocês, pessoal. Entramos, né, revisando. Entramos em alguns campos adstritos, algumas partes a gente falou de forma mais fundamentada ou de forma mais genérica, porque senão essa apresentação também ia ficar muito grande, não dá para a gente trabalhar a respeito desse tema em uma só apresentação, certo? Então, vamos aqui mais para frente, destrinchando, se vocês tiverem interesse em alguma questão específica que foi gerado dúvida, é só ter esse comentário que a gente entra nela profundamente, certo? Para conversar a respeito e tá passando para vocês. Mas o principal era para apresentar o principal questão aqui, o principal objetivo dessa apresentação era demonstrar para vocês esse meio de prova, que é um meio de prova relativamente não muito utilizado ainda, tá? Pelos profissionais, seja extrajudicial, seja judicial, e ele vem ampliando, tá? Até além da gente fazer outras apresentações para tá destrinchando tópicos específicos desse tema, uma delas vai ser a respeito do comparativo, que a gente tem um grande conteúdo de como que isso vem sendo tratado nos Estados Unidos, que é um país paradigma desse tipo de trabalho, e quais que são os reflexos que podem gerar no Brasil, o tempo de reflexo em si, mas vocês podem verificar que é uma questão muito interessante mesmo e vale a pena, eu não falo nem perder tempo, né? Vale a pena se estruturar para estar conhecendo tópicos a respeito dessa matéria, tá bom? Então vamos ficando por aqui, pessoal. Acho que esse vídeo de apresentação ficou até um pouquinho mais longo do que a gente tinha planejado, mas vamos seguir em frente passando outras apresentações de temas relevantes para vocês, tá? Um abraço, pessoal, e até a próxima.